O nosso assunto agora é reforma trabalhista, né, que já foi sancionada pelo presidente da República, e nós vamos saber agora, né, o que é que vai mudar realmente na prática, na vida, no dia a dia das pessoas, tanto o trabalhador como também o empregador. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão, doutor Inácio Oliveira. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao telespectador. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista conversando um pouco a respeito de um dos temas que muito se questionava, que era justamente a mudança na legislação trabalhista no que diz respeito ao acordado em detrimento do legislado. Na prática, traduzindo essa conversa da lei, diz mais ou menos que muitas vezes aquilo que talvez esteja na lei, você pode até fazer um acordo diferente se isso acontecer entre patrão e empregado diretamente. O que é que nós teremos efetivamente na prática em relação a essa questão? Exatamente, esse é um dos pontos centrais da reforma, um dos pontos mais importantes. Reforma muito extensa, ela trata de 117, ela alterou 117 artigos da CLT. 117. Né? 117 em diversos aspectos, com relação a diversos direitos, mas esse é um dos pontos principais da reforma, que muito foi falado durante a sua tramitação. O que significa o legislado, o negociado sobre o legislado, o negociado prevalecer sobre o legislado? Antes da reforma, aquilo que estava na lei, não existia nenhum acordo que poderia dispor de forma distinta, ou seja, se o direito estava previsto na lei, a negociação entre empregados e patrões não poderia suprimir aquele direito ou modificar aquele direito. Né? Com a reforma trabalhista, existe a possibilidade mais larga de negociação a respeito dos direitos que estão previstos na lei. Mas como é essa negociação? Quer dizer que o empregado hoje pode chegar na empresa e fazer uma negociação com o patrão para poder dizer: eu não vou mais receber horas extras, eu vou trabalhar e não vou receber mais horas extras. Não é isso. O que se fala de negociação nesse caso é uma negociação coletiva, em que o trabalhador é representado pelo sindicato. O sindicato, ele trabalha naquela lógica de a união faz a força, né? Porque são todos os trabalhadores unidos para formar um sindicato forte e aí negociar em pé de igualdade com os patrões para poder mudar determinados direitos que estão na lei. Mas também não são todos os direitos. Existem restrições com relação a esses direitos. Por exemplo, essa negociação não pode suprimir, um exemplo, o 13º salário. Né? Existem direitos mínimos que nem essa negociação pode fazer. Mas o fato é que, repetindo, essa negociação ela é uma negociação coletiva por meio do sindicato, e aí agora, mais do que nunca, é necessário que os trabalhadores procurem o sindicato, né, para fortalecê-lo e para cobrar a sua atuação, e de outro lado, é importante também que os sindicatos busquem o apoio dos trabalhadores para que estejam fortes. Não só pagar aquela taxa, a contribuição que deixa de ser obrigatória, inclusive, né? Exatamente. Ela, a partir de agora, ela deixa de ser obrigatória, mas é importante que o trabalhador continue pagando. Para quê? Para que o sindicato esteja forte, mas não só pague, que ele vá atrás do sindicato e fiscalize a atuação dele. Também, né? Tanto se fala na necessidade, na importância de renovação na política partidária, é importante que haja mais participação e renovação também nos sindicatos, nas diretorias dos sindicatos, seja representantes de categorias patronais ou de empregados. É importante haver esta renovação. Se de repente você mora num condomínio e você nunca participa das reuniões, das decisões, né? O país, a cidade, o seu emprego é como se fosse de repente um grande condomínio. Como é que você vai reclamar depois, né? Exatamente. O sindicato pode ir lá negociar um determinado direito que o trabalhador achava importante, e depois o trabalhador vai reclamar: mas o sindicato abriu mão desse direito. Mas é importante que o trabalhador esteja lá dentro participando, fiscalizando e cobrando o sindicato. Muito bem. Temos pergunta de telespectador. Ângela, de Nova Descoberta, pergunta se a reforma vai impactar no FGTS e no 13º salário. Se muda alguma coisa? Não. O FGTS e o 13º salário são direitos que são garantidos pela legislação, mesmo depois da reforma. São imexíveis. Imexíveis. O que pode acontecer, por exemplo, com relação ao FGTS, naquele caso em que o trabalhador é mandado embora, existia uma multa de 40%, né? Quando o patrão coloca o trabalhador para fora da empresa. Aí o trabalhador tinha direito a receber os 40% do FGTS. A reforma trouxe uma flexibilização com relação a isso. Agora ela trouxe a possibilidade de que a rescisão contratual ela seja por acordo entre patrão e empregado. Nesse caso, em que é feita por acordo entre patrão e empregado,
só recebe a metade dessa multa. Então, é muito importante, e aqui é interessante que o telespectador preste bastante atenção, é muito importante que o trabalhador, quando for assinar a sua rescisão contratual, que ele perceba se ali está dizendo, por exemplo, ele foi mandado embora e às vezes lá na rescisão contratual está escrito que foi por acordo. Se ele assinar aquilo ali dizendo que foi um acordo, apesar dele ter sido mandado embora, ele perde metade daquela multa rescisória. Agora, o depósito mês a mês do FGTS está garantido e o 13º salário também continua garantido. Muito bem, tem mais pergunta de telespectador? Produção, vamos lá. O meu xará, Robson Luciano, lá de Monte Alegre, ele está perguntando que na situação das pessoas que não trabalham com carteira assinada, por exemplo, se vai mudar em alguma coisa em relação à reforma trabalhista. Aquelas pessoas que, por exemplo, uma das questões que foi regulamentada pela reforma trabalhista foi a questão do trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É o que muita gente chama de freelance, de bico, né? Que é aquele trabalhador que vai, que a empresa precisa do trabalho dele, mas não precisa do trabalho dele todo dia. Precisa dele uma vez hoje, uma vez daqui a 3 dias, outra vez daqui a 4 dias. E hoje precisa de 1 hora, depois 3 horas, enfim, varia a quantidade de trabalho que é necessária. Hoje, na grande parte das vezes, esses trabalhadores eles prestam serviço de uma maneira informal, sem carteira assinada. A partir da vigência da reforma em novembro, que ela começa a valer mesmo em novembro, esses trabalhadores são chamados trabalhadores intermitentes e eles têm direito a ter a carteira assinada, com direitos mínimos garantidos. Muito bem, dá tempo ainda de uma última pergunta, né? A pessoa não mandou o nome nem bairro, mas pergunta: como pode uma empresa ter 6 funcionários e 4 sindicatos, se a reforma vai, de alguma maneira, barrar esse tipo de coisa? Rapidamente, por favor. A questão do enquadramento sindical não foi alterada pela reforma. Às vezes vai acontecer de ter esse tipo de problema ainda. Mas, assim, em regra, os trabalhadores de uma empresa são regidos pelas normas coletivas, pelos sindicatos daquela atividade preponderante da empresa. Então, é mais raro que tenha diversos sindicatos tratando dos trabalhadores de uma mesma empresa. Isso acontece só em algumas exceções. Agradeço a sua presença aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Boa tarde.